1 Timóteo, capítulo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Olhem na sua Bíblia a partir do verso de número 3. Diz assim: Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Amém. Obrigado, irmãos, podeis vos assentar. Pastor Carlos, diminui agora lá. Okay. Queridos, lendo esse texto aqui, nós percebemos uma coisa que não é nova. Na época em que Paulo começou a plantar as igrejas na Ásia, já no início da igreja primitiva, ali, quando Jesus é levado aos céus e a igreja começa a se estabelecer em Jerusalém e também na Ásia, nós já percebemos que já havia algumas controvérsias com relação à doutrina cristã, com relação ao evangelho de Jesus Cristo que estava sendo pregado. E Paulo então escreve aqui a Timóteo, já trazendo uma instrução, porque naquela época aquela divisão já era visível em muitas igrejas. Talvez a gente poderia achar que isso era uma coisa moderna, é uma coisa atual, mas a gente percebe por esse texto que isso na verdade não é assim. No começo desse mês, a revista Veja trouxe uma reportagem chamando os evangélicos de gente incômoda. Alguém leu essa reportagem? Uns 15 ou 9, não mais do que isso. Na verdade, você não perdeu nada. A única coisa que você ia concluir é que nós somos incômodos mesmo. Essa é a verdade. Só que é uma coisa interessante. Nessa revista, veja, quando o autor, aquele colunista, chama os evangélicos de gente incômodo, ele não entra nessa lista de gente incômodo os católicos romanos, os espíritas, os muçulmanos, as religiões afrodescendentes, como o candomblé, as religiões orientais, os cristãos tidos gays, os ateus. Não é o povo do Halloween, não é os bruxos, os feiticeiros, os satanistas. O que o autor dá a entender, porque ele é muito omisso em algumas colocações, ele bate e sopra, e em uma hora ele defende, outra hora ele ataca. Mas o que o autor ele dá a entender é que os pastores são os grandes responsáveis pela formação dessa gente incômoda. O que ele dá a entender é que os pastores, os líderes das igrejas evangélicas,
são os grandes responsáveis pela formação da gente incômoda no Brasil. Queridos, a vida de um pastor bíblico, sério, um pastor comprometido com a verdade é extremamente desgastante. Talvez vocês não tenham noção do tamanho do desgaste para você trazer a igreja dentro de um contexto bíblico. E quando eu digo isso, a gente olhando para a vida, para a história do Brasil, a gente percebe muitas coisas. Os políticos odeiam os pastores que falam contra a corrupção. Os pastores que não vão participar das suas reuniões, orar com eles, abençoá-los, sorrir com eles. Eles querem os pastores para serem coniventes e para uma imagem social a mais. A mídia odeia os pastores. A Rede Globo não faz nenhum comentário de atividade evangélica. Além de fazer todo tipo de apologia em favor da desconstrução da família, da homossexualidade, da ideologia de gênero, da pedofilia, de instruir, incentivar o tráfico, o uso da maconha e todo tipo de vício. A gente vê isso acontecendo. Quando nós vemos um comentário como esse, a ideia que se tem é que os evangelhos é o único segmento religioso e o povo é o mais unido que se conhece. E não é. Talvez o que vou falar nessa noite, muita gente não tem a maturidade para entender, para acompanhar meu raciocínio, para entender o que eu quero falar, onde eu quero chegar. Mas as pessoas acham que quando falam os evangélicos, pensam que é um povo só. As denominações evangélicas é o grupo mais bem dividido. Antigamente havia dois polos quando se falava dos evangélicos, os tradicionais e os pentecostais. Hoje não. Os tradicionais são divididos entre si. Muito divididos. Não vou ter tempo de entrar no mérito da questão. Os pentecostais não se dão, não se respeitam e às vezes nem se cumprimentam. O que promove a proximidade entre os evangélicos é o interesse ligado ao comércio, o intercâmbio dos produtos que cada grupo comercializa. Mas não passa desapercebido a briga que se desenrola em rede nacional, que envolve os maiores líderes das denominações chamadas evangélicos. E uns chamando outros de falso profeta, de herege, de lobo vestido de ovelha, de mercenário, de ladrão, de bandido, de adulto, de estelionatário, de bêbado, de drogado e por aí vai. A gente está vendo tudo isso acontecer. Ah, pastor, mas essa briga envolve quem? Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia, Caio Fábio, Ricardo Gondim, Marcos Feliciano, Valnício Milhões, Paulo Júnior. E por aí vai. Poderia citar muitos outros, mas estou citando aqueles que são os de mais destaque. Dentro da Assembleia de Deus é notória a briga pelo poder. Manuel Ferreira é o bispo presidente vitalício. José Wellington é o presidente da CGADB, da missão, já há mais de cerca de 26 anos. Agora que a CA de Seta quebrou um domínio que vinha há 16 anos, o pastor Paulo Martins Neto assumiu a convenção da CA de Seta. A Assembleia de Deus, ela tem mais de 100 convenções no Brasil que uma liderança não tem nada a ver com a outra. A igreja que você congrega, ela tem uma convenção e só ela tem cerca de 1.300 igrejas no Brasil. Essa é a nossa história. Pastores presbiterianos e calvinistas detonam com os neopentecostais e com os pentecostais, como se todos eles fossem filhos do diabo e não irmãos em Cristo. Repudiam com veemência os dons espirituais, pois eles são sensacionistas. Os dons não se atualizam. E o mais crítico dessa linha teológica é aqui pertinho de nós, Goiânia, pastor Augusto Nicodemos. É extremamente radical nessa. O mais tolerante é o Hernandes Dias Lopes, que ele prega em nossos púlpitos, ele é mais conivente com essas questões. Mas, na verdade, tem mais de 150 livros. Então, o contexto dele é mais político.
Se você acompanhar os escritos dele, você vai ver que ele é um calvinista roxo também. Quem acompanha o site, os blogs, vai ver. E aí, eu pergunto, o que os pastores estão fazendo que acham que é certo? Que geram gente cômoda e que está dividindo o contexto da igreja. Hoje você vê pastores colocando bloco de carnaval na rua. Aí você fala assim, mas é para ganhar pessoas para Jesus. Recentemente, agora nesse carnaval, não sei se vocês acompanharam, uma irmã de uma determinada igreja, ela foi convidada para desfilar pela Rocinha, numa cascata, e ela só de calcinha, e ela consultou o pastor dela, chamou a sua família e disse, gente, isso é profissional. Igreja é uma coisa, profissão é outra, vai fazer o seu trabalho. Recentemente, o pastor herdou os bancos, colocou um ringue de MMA, UFC. Mas aqui em Anápolis tem igreja que passa na tela, não montou, mas passa no telão da igreja o momento da luta. Você foi lá ver a luta? Gente, mas alguém tem que ver mesmo aí. Por que vocês estão rindo? Alguém tem que ver mesmo aí. A igreja hoje abriu uma ideia diferente. Antigamente se falava de festas juninas, hoje faz as barraquinhas, as festas dentro das igrejas. Abriu toda a ideia com relação ao que se chama de dança. É noite gospel, é noite dançante, as baladas, enfeita a igreja com luz negra e o pau rola a noite inteira. Pastores estão promovendo isso dentro dessa igreja. Hoje as igrejas participam das festas do Halloween. As igrejas hoje, tem igreja, irmãos, que tira 5, 6 ofertas num culto. 6 ofertas num culto. Hoje as igrejas estão perdendo foco porque muitos pastores que estavam consagrados nas igrejas e tiveram problemas com a sua identidade, acabaram se tornando gays ou se manifestando e abriram igrejas. E hoje tem muitas igrejas gays. A presbiteriana, ela foi a primeira a dar o seu apoio, a presbiteriana dos Estados Unidos, para o gay dentro da igreja. Agora a Igreja Batista do Calvário abriu uma igreja em Nova York e colocou um casal de lésbica para tomar conta. Alguém acompanhou a notícia, está vendo como é que o mundo está acompanhando. O pastor Erovaldo Júnior, agora ele fez a Bíblia freestyle. O que é a Bíblia freestyle? Estilo livre. Se você vê o que está escrito na Bíblia, você fala assim, não é verdade que isso aqui é uma Bíblia. O palavreado, entendeu? Porque se eu tivesse numa reunião só de adultos, eu falaria algumas coisas assim, entendeu? Mas aquela palavreado, vai para os infernos, vai a PQP, vai tomar não sei aonde, sabe? Isso está na Bíblia. Jesus falando para os discípulos, seus merdas, vocês não podem vigiar uma hora comigo. Irmãos, é uma nova versão dessa Bíblia. Está bombando. Vou voltar ao meu raciocínio inicial. O pastor bíblico, sério, comprometido com a verdade, é extremamente desgastado. Foi o que eu falei e abri esse espaço para falar aos irmãos. Ele sofre com a pressão do mundo, ele sofre com a pressão dos políticos, ele sofre com a pressão da mídia, ele sofre com a pressão de outros pastores e outros ministérios, e ele sofre com a pressão de determinadas ovelhas que querem o que todo mundo tem. Pessoas que não querem se submeter à instrução nem ao comando de um pastor local. Hoje o pastor mais consultado é o pastor Google. Você quer responder uma coisa que o seu pastor não apoia, mas você pede
o pastor parece que é o supremo pastor. O pastor Google me entende e me responde. Queridos, o joio está misturado no meio do trigo. Existe o pastor joio, existe a ovelha joio. E quem é o pastor joio e quem é o pastor trigo? Na ceia passada, eu falei na pregação que falei aos irmãos um texto de Hebreus capítulo 13. Abra sua Bíblia lá, Hebreus 13, verso 17. Hebreus capítulo de número 13, verso de número 17. Diz assim, verso 17: obedecei aos vossos pastores, submetam-se à autoridade deles, pois cuidam de você como quem deve prestar contas. Só até aqui. Esse pastor aqui que a Bíblia está falando, ele está dizendo assim, pois esse pastor deve prestar contas. Ele não está dizendo, porque deve prestar contas delas. Esse pastor deve prestar conta. Então agora eu vou fazer um esclarecimento sobre esse texto. Você vai me ouvir falar isso pela primeira vez. Nesses quase 17 anos que estou aqui, eu vou falar a primeira vez. Eu não vou prestar conta diante de Deus pela vida de ninguém. Presta atenção. Talvez você diga, pai pastor, e de nós? Não congregamos aqui? Não somos as suas ovelhas? Talvez você esteja perguntando isso. Então, eu quero que você entenda que eu não vou prestar conta diante de Deus pela sua vida, pela sua prática, pelo seu comportamento, pela sua não obediência, por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Eu vou prestar conta diante de Deus por aquilo que eu ensinei e eu ainda ensino nesse púlpito. Consegue perceber a diferença? O que você faz com o que eu ensino, com o que eu prego aqui, é problema seu. É você que vai prestar conta. Mas Deus vai cobrar de mim aquilo que eu ensino, aquilo que eu trago aqui para cima do púlpito, a quem eu deixo pregar. E vocês percebem que nesse púlpito aqui, quase não trago gente de fora para pregar. Dou oportunidade para os nossos obreiros. Muitos têm as suas limitações, muitos estão começando, engateando, têm dificuldade, mas conheço a vida deles, são pessoas sérias, homens de Deus, pessoas que têm compromisso com Deus, que vivem o que prega. Uma diferença, eu quero que vocês entendam isso. Sabe, queridos, ninguém aqui nunca vai dizer, o irmão mentia e o pastor nunca ensinou sobre isso. O irmão xingava em casa, falava palavrão para a mulher, para os filhos, e o pastor nunca pregou sobre esse assunto. O irmão roubava, furtava, e o pastor nunca alertou a igreja sobre isso. O jovem fornicava, e o pastor nunca deu a entender que era pecado. Tinha muita gente bebendo, o pastor nunca se posicionou. As irmãs fofocavam na igreja, e o pastor nunca pediu para elas pararem. Queridos, esse é um ponto importante. O que eu ensino ou deixo de ensinar é um grande problema meu. É a isso que eu vou prestar conta, se eu estou sendo conivente com contextos para facilitar situações, para largar a porta do céu. Foi Jesus quem disse que a porta do céu é estreita e o caminho é apertado. Quem sou eu para querer colocar expansor nessa porta, para largar essa porta? Agora, o que você faz com o eu ensino é um grande problema seu. Isso é muito sério, pois tem a ver com o tribunal de Cristo. Cada um deverá se apresentar diante do tribunal de Cristo para receber o que tiver feito através do corpo. Quem fez do bem receberá o bem, quem fez do mal receberá as consequências dos seus atos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 6. Romanos capítulo de número 6. Vou ler alguns textos e quero que você me acompanhe. Olha o verso 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida.
vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha agora o verso de número 14. Ele diz assim: pois o pecado não os dominará, ou não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, queridos, a lei da liberdade é entender que eu não estou mais debaixo da lei, portanto eu estou livre da lei. Mas tem gente que acha, porque ele está fora do jugo da lei, quer viver no pecado e diz: estou na dispensação da graça. Só que a graça não é permissão para ninguém pecar. Graça é a capacitação para vencer todo tipo de pecado. Graça é a capacitação para vencer todo tipo de pecado. Olhe na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 6. Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele escreve aqui um jargão que às vezes a gente não entende muito, mas ele fala no verso 12, olha o verso 12, que ele fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Quando ele está fazendo isso aqui, ele está usando um jargão, que era o slogan de um grupo partidarista em Corinto, que eram conhecidos como os libertinos. E os libertinos diziam, então, que os manjares são para o ventre, para o corpo. E o estômago são para os manjares. Agora, Paulo, ele coloca a palavra dele aqui nesse texto. Olha no verso 13, a parte B do versículo. Eu li só a primeira parte do verso 13. Olha a parte seguinte: mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Na linguagem dos libertinos, irmãos, a expressão os manjares são para o corpo e o corpo para os manjares é a mesma expressão moderna que a teologia liberal está usando para dizer: é proibido proibir. A teologia liberal está pregando isso: é proibido proibir. Então você vê que naquela época isso já estava em alta. O que eles estão dizendo, irmãos, que o prazer é para o corpo e o corpo é para o prazer. Aí o Paulo diz: debaixo do poder do evangelho, o corpo não é para o prazer, para a prostituição, para a imundícia, para a impureza. O corpo é para o Senhor. O Senhor é para o corpo. Quem acha que aquilo que faz com o seu corpo não faz diferença para Deus, está extremamente enganado. Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 23, abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, olha o que ele diz aí no verso de número 23. Que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente, que todo espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, irmãos, que liberdade sem regras é libertinagem. Existem parâmetros para a liberdade que nós exercemos em Cristo. Embora fomos libertos do pecado, nós fomos feitos servos da justiça, escravos da justiça. Paulo está dizendo que nós, servos de Deus, não vivemos aqui na terra por conveniência, nós vivemos aqui na terra por princípios. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que é melhor, o que é conveniente, o que nós decidimos. Ele está dizendo que nós vivemos aqui por princípio. No Antigo Testamento, a vontade de Deus para o homem constituiu através da lei. E a lei representava 3 aspectos daquilo que é melhor para o homem. Então, quando você fala da lei, a lei ela tem 3 partes distintas, que era a lei civil, que era a legislação que tratava da vida jurídica e social da nação. Crimes, litígios, patrimônios, punições. Tinha a lei cerimonial ou a lei religiosa, que tratava da forma e ritual das adorações ao Senhor. O sacrifício, o simbolismo, a tradição.
E tinha a lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo de Deus viver. Representa a vontade de Deus por homem. Ele está ligado ao comportamento, aos relacionamentos, deveres, princípios. Queridos, isso não caducou, isso é aplicado em todo o tempo, em todas as gerações. A vontade de Deus, ela ainda prevalece. E nós precisamos trazer isso para nosso entendimento, porque senão nós vamos passando a nossa vida achando que agora tudo perdeu, o referencial, tudo é permitido. Mesmo que a lei não valesse hoje, existem códigos de conduta para o cristão que devem ser observados. A primeira deles, queridos, é a palavra de Deus. A Santa Bíblia. Aquilo que Deus disse que é pecado, não tem justificativa, não tem explicação, não tem motivo, não tem querer. Ele está dizendo, sim. Essa é a primeira coisa. Existe aquilo que nós chamamos de tradição cristã, ou dentro da filosofia da religião é chamado de cultura cristã. Então, a gente precisa entender isso, para a gente poder vir para dentro da Bíblia para fazer uma aplicação coerente. O que é a cultura? A cultura é o conjunto de conhecimentos, pensamentos, leis, artes, moral, habilidades, e tudo que se diz respeito a um povo para a vida em comunidade. Isso forma a cultura de um povo. Então existe a cultura cristã e existe a cultura do mundo, a cultura secular, a cultura das pessoas. Agora, quando nós temos essa consciência, é importante a gente fazer uma reflexão que há coisas que a Bíblia não diz de maneira direta, mas a cultura cristã não absorve nem absolve a prática. Então a gente está preso dentro de um contexto que nós estamos ligados à palavra. E o que nós estamos percebendo hoje é que aquilo que a gente fala dos evangélicos, ou da vida cristã, ou da palavra, ela está caminhando na contramão, as coisas vão na contramão, parece que há uma contracultura. Agora, preste atenção que eu vou falar. Do mesmo modo que existe uma Rede Globo mundana e uma elite que se julga intelectual, que é a banda podre do Brasil, e que quer desconstruir a cultura, os valores, a moral, a família, implantando a ideologia de gênero, implantando a promiscuidade, os vícios, os relacionamentos pervertidos, a homossexualidade, a bestialidade, incentivando o tráfico e o uso de vícios e drogas. Existe também uma mídia gospel desenvolvida por teólogos que defendem todo tipo de liberdade, interesses, desejos, vontades, sentimentos e expressão. As pessoas estão pregando isso por entender que Cristo nos libertou. Eles estão entendendo que Cristo nos libertou. A ideia que se tem é que não vale mais nada da lei, não vai nada de cultura, nada de bons costumes, nada de moral, nada de ética. Queridos, isso não caiu em desuso. Isso não perdeu o seu valor, isso não perdeu a sua força. Então, isso é um ponto importante. No entendimento dos crentes modernos, ninguém é joio, nada é pecado. No entendimento dos crentes modernos, tudo é lícito, pode-se fazer de tudo. O joio é quem proíbe, o joio é quem quer ser certinho. No entendimento dos crentes modernos, falar a verdade é falta de respeito. No entendimento desses crentes, colocar as regras é tolir a liberdade. No entendimento desses crentes modernos, fazer valer a palavra de Deus é preconceito. No entendimento desses crentes modernos, quem fala de santificação no corpo é retrógrado. No entendimento desses crentes, quem prega transformação é uma pessoa extremamente radical. Só que é uma coisa muito importante, queridos. O Evangelho, desde o começo, quando o Evangelho foi pregado, o Evangelho foi um Evangelho de mudança de vida e não de aceitação. Paulo escreveu abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5.
2 Coríntios, capítulo de número 5. Quero que você leia, verso 17. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, há um marco na sua vida antes e depois de Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Queridos, desde o início, a mensagem do Evangelho teve uma mensagem de transformação e não de conformação. Olha na sua Bíblia, Romanos capítulo de número 12. Ele diz lá: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala que você apresenta o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Mas ele diz assim, que você vai experimentar essa vontade transformando o seu entendimento. Você transforma a sua mente, é metanoia, é uma nova maneira de pensar. Não é a mesma maneira. A mensagem do Evangelho é: venha como estás, mas não fique como estás. Venha como estás, mas permita-se ser moldado, ser trabalhado, ser transformado, ser lixado, ser esfregado. Essa é a mensagem do Evangelho. Mudanças interiores, mudança no coração. Sabe, queridos, nós precisamos trazer isso. Quando Deus colocou o povo de Israel na terra prometida, ele disse: vocês não vão pegar nada deles para colocar como prática aqui. Tudo é deles, tudo que é deles não serve para vocês. Olha só que coisa interessante. Tudo que é deles não serve para vocês. Por que vocês acham que Deus deixou Israel 40 anos no deserto? Por quê? Porque o povo veio do Egito com todas as práticas, com todas os defeitos, os erros, com toda a perversão e também com muita influência da religião. 400 anos, 430 anos. Então, aquele povo, numa determinada época, começou a dizer: lá no Egito nós tinha o alho, a cebola, que a gente não tem, só tem esse maná, viu? Lá nós tinha água, aqui a gente está morrendo de fome. Então, Deus foi trabalhando para tirar muita coisa do coração daquele povo. E é interessante que de todo aquele povo que saiu do Egito, acima de 20 anos, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Nem Moisés não entrou. Pediu, chorou para Deus, e Deus lhe desse: vou te mostrar a terra de longe, você não entra. Você não fez o que era certo, o que eu queria. E Deus deixou Moisés fora desse lá. Então, queridos, eu quero entrar aqui num assunto muito importante para instruir a igreja. Porque a igreja é composta de famílias. E, às vezes, as pessoas fazem uma crítica à igreja. A igreja é fria. Por que uma igreja é fria? Porque as famílias são frias. A igreja é desamorosa. Por que isso acontece? Porque as famílias são desamorosas. As pessoas vêm para a igreja e trazem os seus hábitos. Se não houver mudança, nós vamos ter problema aqui entre nós. Então eu quero entrar num assunto aqui muito importante, porque hoje é a maior preocupação de muitos pais, de muitas famílias, de muitas crianças, de muitos adolescentes, de muitos jovens. Elas vão fazendo questionamentos e achando que podem todas as coisas e começam a pegar regras que não são propriamente bíblicas. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo de número 14, verso 1. Olha o que Deus fala para aquele povo.
Deuteronômio 14, verso 1, diz assim: vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça, por causa dos mortos. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Então, queridos, o que é dar golpe aqui, cortar, fazer furo na carne? Por causa de mortos. Os povos que ocupavam Canaã, eles tinham a prática de um luto exacerbado. E eles tinham a prática da invocação dos mortos. Então eles furavam os corpos com ganchos, eles se mutilavam para expressar a dor e o desespero pela morte dos seus entes queridos. Outra prática era rapar a cabeça na parte central e deixar o cabelo só nas laterais. Em honra aos mortos, eles raspavam em cima, ficava aquela coroa e deixavam o cabelo em volta. Aquilo, irmãos, tinha um sinal de feitiçaria, invocação aos mortos, adoração aos demônios. Por isso que ele está dizendo: nem poreis calva entre vossos olhos, vós sois santos, filhos de Deus. Então, dentro desse princípio cultural, havia normas. Quer ver umas delas? Vou citar uma, porque eu quero falar uma coisa muito importante à igreja, quero instruir a igreja em alguns pontos importantes nessa noite, que eu ainda não fiz. Fiz em algumas situações individual, estou fazendo hoje num contexto bem coletivo. Abra sua Bíblia, Levítico 19. Olha o verso de número 28. Naquele mesmo texto de Deuteronômio 14, que fala para não fazer corte, aqui também diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Dentro desse princípio cultural, irmãos, havia normas. E a gente percebe que a prática da tatuagem, ela existe há milênios. Ela não é uma coisa moderna, como alguns estão chamando. Ela não é. A tatuagem sempre foi exercida de forma ritualística pelos egípcios, pelos assírios, pelos gregos, pelos romanos, pelos celtas, pelos hindus, pelos astecas e por muitos outros povos. Ela foi uma prática. Todos estes povos usaram a prática da tatuagem relacionada com o ocultismo, adoração de demônios, adoração a Baal e misticismo ocultista. Vou projetar um vídeo para os irmãos verem de uma festa de tatuagem na Tailândia. Nessa festa aconteceu um fato interessante. Houve uma possessão coletiva. Mostra esse vídeo aí, por favor.
Eu vi um depoimento agora de uma americana que se converteu, uma ex-bruxa, Betty Eckert. Essa mulher, ela teve muitos envolvimentos em rituais e com corpo tatuado. E ela deu um depoimento agora. Ela disse que um ritual de sangue é um ritual satânico, feito com uma aliança ou com um pacto. E nesse ritual há duas pessoas envolvidas. Aquele que dá o seu sangue a ser derramado e aquele que está tatuando é aquele que está invocando quando fura a pessoa. Quem dá o sangue busca algum tipo de benefício quando a pessoa está furando para receber aquela marca. Ele está buscando vida, prosperidade, fama, fortuna, poder, beleza, influência, sucesso, realização. Então, os cortes, à medida que eles vão acontecendo, os furos, é uma porta aberta para a entrada de maus espíritos, que dá direitos até para as futuras gerações. Interessante que quem está sendo tatuado, ele está sendo perforado por uma agulha que pica a sua pele entre 50 a 50 mil pontos, mas vezes, 50 a 3 mil vezes por minuto. A máquina, quando ela está trabalhando, quando a pessoa está sendo furando. Aí, queridos, ela também diz que para levar em conta a origem do tatuador, onde ele está religiosa ou espiritualmente. E na quase da totalidade dos casos, todo tatuador ele tem envolvimento com a nova era ou ele faz parte de algum tipo de ocultismo. Porque faz parte da origem. O que é que a tatuagem significa para eles? A pessoa que segura a máquina de tatuagem é a única que está derramando o sangue da pessoa. Essa é uma posição muito poderosa sobre alguém. Se eles já estiverem falando ao Deus deles, isso afeta a pessoa. Por isso não importa se a tatuagem é um versículo da Bíblia, se é uma flor, se é uma cruz, o nome dos filhos. Queridos, em toda a época, a tatuagem transmite um cunho espiritual. Quando você olha no contexto antigo, por que os antigos faziam tatuagem? Garantir um lugar no céu, aplacar os maus espíritos na altura da morte, adquirir características especiais através do totemismo e da adoração de ancestrais. Mas em todas as épocas, o alvo maior era tornar o corpo mais sexualmente interessante. Em todas as épocas, a ideia da tatuagem, ela tinha isso. A tatuagem nos dias modernos, ela foi revivada nos presídios norte-americanos na década de 70. Quando nós começamos aquela explosão na década de 60, os movimentos hippies, onde eram aqueles confrontos com as sociedades, na década de 70 estourou o momento das tatuagens. O fato de agora despontar como moda divulgada por atletas, desportistas, lutador, celebridades, não anula a origem da prática. Então eu, como cristão e pastor desta igreja, sendo vosso pastor, entendo que a tatuagem é uma prática perigosa para alguém que é templo do Espírito Santo e não quer receber influências de demônio no seu corpo, e sim a presença do Espírito Santo. Então, é minha responsabilidade pregar na igreja onde eu sou pastor. Não importa lá fora o que os outros estão dizendo, estão fazendo. Eu tenho consciência daquilo que vou prestar contas a Deus. Eu preciso ensinar. A minha orientação é para você que é membro dessa igreja, que congrega aqui, que está aqui. A minha orientação é: não caminhe em linha paralela com o ocultismo. Irmãos, eu prefiro errar por acreditar demais do que errar por omissão. Meu pastor nunca falou, meu pastor nunca se posicionou, meu pastor nunca me instruiu. Uma época eu chamei um jovem aqui da igreja, ele falou: ô pastor, por que o senhor não me falou isso antes? Se eu tivesse te ouvido, se eu tivesse pedido o seu conselho, eu não teria feito. O meu papel é avisar a igreja. Se há na Bíblia indício de que isso não convém, é melhor não se arriscar. Por que se arriscar? Pensa na lógica. Todo mundo que tem um carro, o carro corre 200. Mas qual é a velocidade permitida? Você tem um carro dentro da cidade, você tem um carro que corre 200, mas dentro da cidade ele vai andar 40.
Em algumas estradas, o máximo é 80, mas a velocidade máxima no Brasil é 110. Então, para que tem um carro que corre 200? Por que não faz carro logo que corre 110? Não é? Às vezes seria essa pergunta. Queridos, na dúvida, não ultrapasse. Muitos ultrapassaram, continuaram ultrapassando e um dia acabou dando errado. Acabou acontecendo o pior. Cristianismo, irmãos, não é alguém mandar em você ou mandar você parar de fazer. Cristianismo é você dizer: eu não gosto de fazer, todo mundo faz, mas eu não faço. Isso é cristianismo. Eu não estou dizendo aqui que tatuagem é pecado. Eu não estou dizendo aqui que quem tem tatuagem é do diabo. Eu não estou dizendo aqui que quem tem tatuagem vai para o inferno. Eu nunca proibi ninguém de tomar ceia por causa de tatuagem. Sim ou não? E nunca proibi. Nunca. Mas eu tenho uma opinião a respeito e estou emitindo a minha opinião agora. Não faça. Uma hora qualquer da vida você vai se arrepender. Ah, pastor, qual é a base que o senhor aconselha? Bíblica. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 6. Primeiro Coríntios, capítulo de número 6. Diz assim, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha o verso de número 10, na 1 Coríntios 10, verso 23. Olha lá. Ele diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Queridos, olhe para mim. Uma tatuagem não define quem é a pessoa. O que é que define a pessoa é o caráter dela. Tem muitas pessoas que são de Deus, se amam a Deus, querem servir a Deus, com interesse de coração. Mas as pessoas que estão se tatuando vão enfrentar muitas resistências. Muita discriminação por ser tatuado na escola, no comércio, no trabalho, na família. Pois a tatuagem e o piercing ainda no Brasil é visto como uma imagem social negativa. Por causa da origem. Eu digo, não faça. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão fazendo, e muitas que eu conversei, quando passou o momento da satisfação, elas se arrependeram. Porque é uma marca que não sai. Há pecados que a gente comete, que você apaga ele com o tempo e pronto, resolve, aquilo passou. Entendeu? Mas existem determinadas marcas que ficam na nossa vida. A tatuagem é uma marca dessas. Amanhã você já mudou a cabeça, amanhã você já está uma pessoa mais madura, amanhã você já passou essa fase da adolescência, da juventude. Amanhã você já está uma pessoa mais idônea, você vai perceber que não era bem desse jeito. Tem uma família que veio congregar aqui e eles disseram: pastor, eu não dou conta de ser ministrado por um pastor tatuado. Talvez você pergunte: pastor, e se o tatuador for crente? Irmãos, tem igreja que o pastor é tatuado, mas isso não é a regra. Tem igreja que o pastor é gay, mas isso não é uma aprovação. A gente precisa entender os princípios que a Bíblia estabelece. Então, quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, quero emitir alguns conselhos para a igreja nessa noite, a respeito de tatuagens. Se você não tem tatuagem, não julgue quem tem ou já fez. Está me escutando? Está me escutando? Líderes de departamentos. Está me escutando, pastores? Está me escutando, obreiros? Se você não tem, não fez, não julgue quem tem e não julgue quem fez. Sabe? Não faça isso.
O amor precisa prevalecer sobre todas as coisas. Nada de preconceito, nada de discriminação, nada de radicalismo. Nada. Se você já fez uma ou mais tatuagens, se dê por satisfeito e encerre essa série na sua vida. Se você já fez uma ou mais, se dê por satisfeito. Sabe por quê, irmãos? Porque é um vício na tatuagem. Se você olhar a história das pessoas, como é que elas começam? Elas vão menos viciadas. Neymar fez uma pequenininha, fez outra, entendeu? Já tem quase 40 tatuagens. Cada uma história, nome disso, nome daquilo, entendeu? Nome em inglês, marcou um momento da minha vida, um momento que eu ganhei uma taça aqui, um momento que eu fiz isso. O pastor Rodolfo Abrantes, ex-cantor de Os Raimundos. Quem conhece aqui? Muita tatuagem. Pastor Rodolfo, muita tatuagem. E ele estava numa... Ele conta no testemunho dele que ele tinha algumas questões com a sua identidade. Se achava que faltava alguma coisa no seu corpo. Ele queria algo mais. E ele começou a buscar uma opção aonde é que ele ia fazer uma nova tatuagem, que tipo de tatuagem. E um dia ele para diante do espelho e aí fica se olhando, meditando. E aí Deus falou com ele assim: chega. Quê? Como? Chega. E ele hoje prega: eu nunca mais fiz tatuagem. Ah, pastor, mas também ele já estava com o corpo cheio. Não, irmão, sabe por que Deus falou com ele? Chega. Porque ele parou para ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Se nós não pararmos para ouvir o que Deus tem para falar conosco, a gente não vai ouvir a voz de Deus. A gente vai tocar a vida de acordo com as tendências, com a nossa vontade, com o nosso entendimento, com o nosso querer. A Bíblia diz assim, irmãos: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Sabe o que esse texto está dizendo? Que achar fé na terra não é no globo, não é no contexto aqui do cosmos, não. Esse terra aqui é o contingente de pessoas que conhecem a Cristo. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade aqui é o pecado repetitivo, que as pessoas não saem dele, que não melhoram, que não mudam. Então, quando vier o Filho do Homem, nós corremos o risco de estarmos sentados dentro da igreja e não perceber nada, que ele veio e já foi embora. Então, queridos, se você fez antes ou depois de crente, você deve olhar para a sua tatuagem como marca de um passado e não como um troféu para se ostentar. Esse é o meu entendimento. Eu não sou dono da verdade, é um assunto muito complexo, mas eu orei muito sobre isso, falei com Deus e pedi a Deus uma direção para trazer essa palavra aos irmãos. A igreja não pode discriminar ninguém, mas você também não deve confrontar a igreja que você congrega a fim de agir do jeito que você quer. O evangelho é evangelho para transformar vidas. E eu quero convidar você para se colocar de pé e abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Vou orar com vocês, mas vou ler esse texto. Nesse capítulo 6, quando a gente começa a ler a partir do verso 12, é aquela expressão que eu acabei de ler, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Depois, no verso 13,
Paulo fala que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Depois ele fala ainda, verso 18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca, o pecado da imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vós? E que não foi lhes dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Se você não tem tatuagem, glorifique a Deus no seu corpo. Se você tem, já fez, glorifique a Deus no seu corpo. E diga: o que eu quero fazer, eu quero dar glórias ao meu Senhor. Amém? E Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar os pais que vão instruir os seus filhos, Deus vai abençoar os filhos, adolescentes e jovens que vão ser obedientes aos pais e procurar fazer o que é certo e agradar a Deus sobre todas as coisas. Queridos, pode ser que alguns não gostem dessa palavra, mas um dia, próximo ou distante, você vai me agradecer por essa palavra. Um dia, você vai falar: bem que o meu pastor me avisou. Então, que Deus trabalhe em seu coração, para que você esteja firmado na fé, na palavra, e que você não abra concessões, mas fique firme, e que a bênção de Deus não se afaste da sua vida. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, estou aqui ministrando a Tua palavra. Senhor, eu sei que hoje os pastores gostam de pregar num culto de ceia, é uma mensagem avivalista. Gostam de pregar sobre a morte de Jesus, a ressurreição, o bem que Ele fez à humanidade. Senhor, em cultos normais, os pastores querem pregar a bênção de Deus, a prosperidade, a porta aberta, os milagres, os dons. Senhor, tudo isso é verdade do reino, ó Pai. Senhor, mas sabemos também que dentro do evangelho do reino de Deus existem normas, regras, disciplinas, boas condutas, ó Pai. Senhor, já basta o que a mídia, o que aqueles que estão criando leis, o que a educação está fazendo com a moralidade, com a família, com a justiça no Brasil. Senhor, dá ao teu povo uma mente saudável, uma mente fértil na palavra, para entender, para ser ensinável. Meu Deus, que a verdade do evangelho, Senhor, ela não se dilua, ela não se corrompa na mente, no coração, nas emoções, na boca, no modo de ser, no estilo de vida de algumas pessoas. Senhor, livra a nossa vida do erro, do engano, da queda. Meu Deus, livra-nos, Senhor, de tomar decisões que amanhã a gente venha chorar ou se arrepender por elas, ó Pai. Dá-nos, Senhor, uma postura preventiva, Senhor, ó Deus, para defender aquilo que é certo, aquilo que é ético, aquilo que é de bom valor, ó Pai. É a Tua palavra que nos ensina, é a Tua palavra que nos instrui. Pai, eu quero orar ao Senhor e pedir, Senhor, por esta igreja. Meu Deus, eu quero pedir pelas famílias aqui representadas, pelos nossos crentes, servos do Senhor. Meu Deus, muitos já fizeram tatuagem. Oh Deus, eu sei que o Senhor os ama, eu sei que eles amam ao Senhor, são pessoas sérias, comprometidas, ó Pai. Meu Deus, mas estou pregando esta palavra para instruir e melhorar, ó Pai, a conduta e o comportamento de cada um. Ajuda, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos, esse trabalho, essa igreja, pedir que a bênção do Senhor não se ausente de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor em todo o tempo. É assim que eu oro e te peço isto, ó Pai, em nome de Jesus. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
em tudo que houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pense o melhor, e o melhor de Deus vai vir sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.